Queridos irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui novamente para mais uma super dica de leitura para vocês. Dessa feita, mais uma obra sobre parábolas, pregando as parábolas. Pregando as parábolas. Da interpretação responsável à aplicação poderosa do Greg Blomberg. Greg Blomberg dispensa apresentações, é um doutor em Novo Testamento, né, com especialidades no livro de Atos e Lucas, o Evangelho de Lucas, e também com especialização em parábolas. O seu doutorado foi voltado, né, a entender as parábolas do Mestre Cristo Jesus. Então, é um livro maravilhoso. Ele se formou ali na universidade, a famosa Universidade de Aberdeen, na Escócia, uma cidade muito renomada, muito conhecida mundialmente, onde vários eruditos deram aula lá, como Grant A. Osborne e outros fantásticos eruditos. Então, ele pega aqui várias parábolas do Evangelho de Lucas e várias parábolas do Evangelho de Mateus e expõe de uma maneira coesa, precisa, né, exegética, aplicando e a interpretando usando uma hermenêutica coerente, também usando, evidentemente, o contexto cultural, social, né, contexto político e cultural da época. E você vai entender o que Jesus queria ensinar de fato. O contexto que essa parábola, ou as parábolas, foram contadas, você não pode ignorar. Até porque Jesus era um judeu. Tá? E esse método de ensinar por parábolas, ele não criou. Normalmente os rabinos ensinavam assim os seus alunos. E Jesus foi mestre em ensinar dessa forma. Então, ele pega aqui várias parábolas do Evangelho de Mateus, né, aproximadamente aí, ele faz 15 exposições, 8 passagens do Evangelho de Mateus e 7 passagens do Evangelho de Lucas, né, aplicando, usando, como eu falei, o contexto histórico, cultural, social, usando a exegese, a hermenêutica e trazendo lições importantíssimas para os nossos dias e como essas parábolas devem ser ensinadas, pregadas, como você deve expô-las à igreja que você dirige, né, nos seus sermões e nas suas pregações, ok? E abrindo aqui essa maravilhosa obra, vou mostrar para vocês o sumário. Está o sumário, tá? Prefácio, reduções gráficas, introdução. Lê a introdução. A introdução é maravilhosa. Se der tempo, vou mostrar para vocês. Começa com a primeira parábola, muito conhecida, famosa parábola, a parábola dos filhos pródigos e seu pai, que está registrada em Lucas, capítulo 15, do 11 ao 32. Posso ser salvo sem administrar bem os recursos? A famosa parábola que está em Lucas, capítulo 16, do 19 ao 31. Terceira parábola. Quem é o meu próximo mais importante? A famosa parábola do bom samaritano, capítulo 10, do 25 ao 37. Quarto. Posso ser salvo se me recuso a perdoar os outros? Aquela famosa parábola que está em Mateus, capítulo 18, do 23 ao 35. Quinto, administradores astutos. Talvez seja a parábola mais difícil de se explicar, de se expor. Aquele administrador infiel, ou administradores infiéis ao seu patrão. Está em Lucas, capítulo 16, de 1 a 13. Vamos brincar de casamento?
Vamos brincar de funeral, que é o título que ele dá à parábola, que está com aquela curta parábola em Mateus capítulo 11, do 16 ao 19. Aqui a sétimo capítulo, como você ouve, aquela famosa parábola do semeador, que está em Mateus capítulo 13, de 1 ao 23. Está aqui. Né? Depois ele continua com no capítulo 13, com a série de parábolas do capítulo 13. Agora, que o oitavo capítulo, né? Sementes, ervas daninhas e crescimento explosivo. Aquelas parábolas que está em Mateus capítulo 13, do 24 ao 43, que são essas parábolas aqui. Ó. Só falar para vocês. Do 24 ao 43. Deixa eu pegar aqui. A parábola do joio, né, que vai do capítulo 13, do 24 ao 30. Depois, os versículos 30 a 32, a parábola do grão de mostarda. Depois, versículo 33, a parábola do fermento. Do 34 o 35, o uso das parábolas. Né? Versículos 36 a 43, a explicação da parábola do joio, onde os discípulos pedem explicação porque às vezes nem os seus discípulos entendiam nada do que Jesus falava. Jesus chamava eles em particular e as explicava, as suas parábolas. Tá? Então, essas parábolas aqui, ele comenta todas. Ok? Continuando, a nona. Ele continua ainda no capítulo 13 de Mateus. O reino dos céus não tem preço. Aquelas parábolas que vai do versículo 44 ao 52. Versículo 44, a parábola do tesouro escondido. 45, a parábola da pérola. Versículos 47 a 50, a parábola da rede. E os versículos 51 e 52, a parábola, ou melhor, aquela comparação que ele faz, né, entre coisas novas e velhas. E aqui termina o capítulo 13, a exposição do capítulo 13 das parábolas. Depois, o 10º capítulo, ele dá um nome aqui, né? O porão do Hard Rock Café. O porão do Hard Rock Café. Aquela parábola que está em Mateus, capítulo 7, do 13 ao 27. Né? O capítulo 7, do 13 ao 27. Versículo 13, ele vai falar sobre a porta estreita, do reino de Deus. Versículos 15 a 19, os falsos profetas. Os versículos 21 a 23, ele vai falar sobre quem entra no reino dos céus. E os versículos 24 a 27, os dois fundamentos. Tá? 11ª parábola. A parábola do homossexual em recuperação. Aquela famosa oração do publicano e do fariseu, que está em Lucas, capítulo 18, de 9 a 14. Ore e persevere. Lucas 18, de 1 a 8. O custo do discipulado. Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 35. 14ª, o 14º capítulo. Como se preparar para a volta de Cristo. Mateus, capítulo 24, versículo 43, já emendando aqui no capítulo 25, de 1 ao 30. E o último capítulo, quem são realmente as ovelhas e os bodes? Quem são realmente as ovelhas e os bodes? Aquela parábola que está em Mateus capítulo 25, muito conhecido, versículos 31 a 46. Quem são as ovelhas? Os representantes ali, chamados de ovelhas, e os bodes. Ele explica aqui, lembrando, usando o seu contexto histórico, cultural, social, usando a exegese, e uma hermenêutica, a aplicação, e interpretação responsável. Então,
é um doutor, né, um erudito em parábolas. Não é qualquer um. Greg Blumberg é referência nessa área em Novo Testamento. Aqui está a conclusão, índice de passagens bíblicas e índice remissivo. Ok? Então, é um livro assim maravilhoso, tá? É um livro assim fantástico que você precisa ter em sua estante, em sua biblioteca, ok? Então, se vocês gostaram de mais uma obra, mais uma indicação, mais uma super dica de leitura, deixe aqui nos seus comentários se você gostou, se não gostou, deixe o seu like, o seu joinha, divulgue esse canal para os seus amigos, colegas, aqueles que gostam de boa literatura, de boas obras, né, de grandes obras teológicas. Tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receber todas as notificações. Ok? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Deus vos abençoe. Até os próximos vídeos.